Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre uma situação que me é corriqueira. Às vezes as pessoas me procuram, as pessoas me acionam e essa pergunta é feita com uma certa frequência. Doutora, eu construí na casa do meu sogro ou eu construí na casa da minha sogra. Eu tenho algum direito? Tá? Primeiro a gente vai falar hoje, né? Eu digo assim, o direito de propriedade. O direito de propriedade está lá, tem lá vários artigos no Código Civil brasileiro, Código Civil vigente, que é de 2002, mas tem algumas alterações neste tempo de 2002 para 2022. Nós temos bastante alterações lá no Código Civil de 2002. Mas nessa questão, construir na casa do meu sogro, tenho algum direito? Preste atenção. Quando foi feita a construção ela foi feita com a permissão do sogro. O sogro permitiu, eu vou deixar meu filho com minha nora construir uma casinha aqui em cima da minha, ou então aqui num pedacinho do meu terreno. Isso é uma coisa mais comum do que se imagina, tá? Ele deixou. Passou-se o tempo, eles fizeram a casa, né? Passou-se o tempo e aquele casal agora vai se divorciar. Ou mesmo eles viviam apenas em união estável, reconhecida em cartório ou não. União estável, tá? Eu quero dizer que isso não é só na questão de efetivamente estar casado, como alguém fala de forma popular, no papel, tá? Casado de forma legal. Mas aquela pessoa também que vive em união estável, tá? Reconhecida em cartório ou não, isto também tem validade. É só a gente comprovar, o advogado vai orientar como comprovar isto juridicamente ao magistrado. Então, construiu, tá? Aquela casa, aquele imóvel, aquele patrimônio, aquele quartinho, aquele cantinho, aquele puxadinho, tá? Ali foi feito com a anuência, ou seja, com a permissão do proprietário do imóvel. Foi feito, foi. Agora o casal quer se separar, quer se divorciar. Chega a nora e diz: eu não saio, que aqui é minha casa. Ela vai dizer que não, ela pode dizer que não vai sair. Ora, o sogro tá lá embaixo aborrecido porque, né, tá lá agora dizendo agora nem minha nora ela é mais e quer ficar na casa. O que é que nós temos? Nós temos um problemão, tá, a ser resolvido e isto vai bater às portas do Poder Judiciário se as pessoas não conseguirem resolver de forma administrativa. Aqui eu vou informar, eu vou indicar e eu digo é mais cômodo, mais prático, mais rápido e mais barato, tá? Resolver isso administrativamente, resolver com pessoas ali, eu digo assim, pessoas educadas, pessoas com a cabeça elevada, resolver isso sem buscar, sem bater as portas do Poder Judiciário. Ô, doutora, a senhora é advogada e não gosta do Judiciário, não? Eu gosto, eu amo o Judiciário, mas tem causas que a gente fica resistente para levar para o Judiciário, porque a gente sabe que, de repente, uma boa conversa, uma boa autocomposição, a gente resolveria isto sem necessariamente a intervenção, a determinação de um magistrado. A gente vai mexer em toda a máquina do Poder Judiciário. Isto é custoso, isto é grana que está... É tempo, é dinheiro. Então, hoje no mundo moderno que nós estamos vivendo, o máximo que a gente puder autocompor, a gente puder entrar num acordo, a gente puder resolver administrativamente, eu digo assim, esta é a bola da vez, tá? Para não ser bola murcha, para não ser aí uma pessoa aí, eu digo assim, que não, né, sem valia, tá? Então vamos cá. Então ela diz que não quer sair da casa. O que é que acontece? Vamos bater a porta do Poder Judiciário. O que é que ela tem direito? Ela tem direito a todas as metade de todas as benfeitorias que foram feitas, de toda a construção que foi feita ali. Por exemplo, eles gastaram 20 mil reais. O casal gastou 20 mil reais para fazer o puxadinho ali. O valor daquele puxadinho deles é 20 mil. Ela tem direito a 10 mil reais. Ele fica qual é a orientação? Ele fica na casa, ela sai, porque não é conveniente ela ficar lá.
em cima, na casa do sogro, da coisa, fica, né, fica inconveniente, tá? Então seria ela sair e ele ficar com a responsabilidade de pagar a ela os 10 mil reais ao qual ela tem direito, tá certo? Seria uma solução. Outra solução, mas ela se dá bem com o sogro, se dá bem com o ex-sogro, com a ex-sogra, se dá muito bem. Tá bom, ela ficaria na casa e o rapaz saía, não é? O cônjuge, o outro cônjuge saía, o homem saía e ela pagaria a ele a parte que ele tem direito, que no caso, esse caso aqui que eu estou dando como exemplo, seria os 10 mil reais. Ela ia lá, por exemplo, parcelinhas de 500 reais, ela ia pagando para ele e ela ficava com a casa lá em cima que estava ali com a tutela, ou seja, estava com a anuência, a proteção do sogro, que já tinha dito que sim, tá? A partilha foi feita normalmente. Você vê que eu digo assim, resolvendo as coisas de forma amigável é bem mais viável. Então, se não tem essa condição, bate-se a porta do judiciário, tá? Se tem filho, mas eu tenho filhos em comum, tem filhos em comum, tem que ficar estabelecida também a pensão para os filhos, aí é outro viés. Aí é outro caso. Nós estamos falando aqui do direito de propriedade neste momento. Eu estou dizendo, construir na casa do meu sogro, e agora? Estou me separando, e agora? Construir em cima da casa da minha sogra. Construir do lado da casinha da minha sogra, ali num puxadinho, ali no pedacinho de terreno, dentro do terreno do meu sogro, da minha sogra. Quais são os meus direitos? Ora, não existe ali a situação do usucapião, existe a situação ali da usucapião, existe ali a situação da permissão, foi dada uma permissão para que fosse construído ali, tá certo? E o direito que tem, o direito é só do que foi feito, do que foi gasto, tá ali, gastou 20 mil reais, mas não é um casal, gastou 20 mil reais, tá? Gastou 20 mil reais, aí algumas vezes a pessoa me pergunta, mas doutor, minha mulher não trabalhava não, era só eu que trabalhava, a mulher vivia lá no salão, arrumando os cabelos, arrumando as unhas, ela vivia ali, mas na hora da partilha, tá certo? Na hora vamos ver, o que rege hoje assim, prioritariamente, é a comunhão parcial de bens. A não ser que tenha sido decidido em juízo, quando foram casar, decidido outra forma de divisão de partilha, de regime de casamento, tá? Mas geralmente é a comunhão parcial de bens. Então, tudo que foi adquirido na constância daquele relacionamento, na constância da união estável ou do casamento, isto deve ser efetivamente partilhado. Então, não foi no regime que eles estavam ali vivendo juntos, que foi construída aquela casinha ali do lado, no terreno do sogro, foi. Então, agora é o momento de desfazer. Então, um dos dois deve ficar com a casinha, tá certo? E a outra parte, quem não ficar na casa, deve ressarcir os outros 50%, tá? Fazendo isto, pode fazer isto extrajudicialmente, como eu estou dizendo, contrata-se um advogado, a gente faz isso de forma extrajudicial, conversando ali com as partes, ou judicialmente. Na questão de menores, efetivamente tem que ser na esfera judicial. Questão dos direitos dos menores. Aí a pensão dos meninos. Se a pensão vai ter que ser estabelecida mesmo na justiça. Eu digo assim, olha, e se as partes ajustarem isto, que queiram na justiça, porque eu conheço e também oriento que sejam feitas essas questões de manutenção, de pagamento de pensão, podem ser feitas extrajudicial. As próprias partes acordando, entrando em acordo entre si, elas conversando, olha, tu sabes, onde eu trabalho, tu sabe quanto eu ganho, tu sabe que eu vivo nessa situação delicada. Vamos aqui, minha filha, eu só posso dar 500 reais para os nossos filhos. Você concorda? Ela concorda. Eu pago a despesa do material escolar dos meninos, nas férias um fica comigo, na outra eu fico contigo. Você sabe que tem casais que conseguem se relacionar bem e resolver esta demanda sem necessariamente bater às portas do Poder Judiciário? Tem casos assim, tem casos que eles fazem isso. Então, assim, mas quando não pode, aí sim vai para o Poder Judiciário
para que um juiz determine como efetivamente vai ficar a situação da guarda, da manutenção, da visitação, não é? Todo esse poder de quem vai ficar ali eu digo assim, na situação de manutenção da criança, com quem vai ficar, o estilo da guarda é compartilhada, como é que vai ser a regulamentação das visitas. O juiz ele vai ver isso. Mas neste caso específico deste vídeo, eu me importei de falar na questão, tá, da partilha. Construir na casa do meu sogro. E agora? E agora você vai seguir essas dicas que eu deixei aí para você. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha, se inscreve no meu canal e aguarda novas notificações que tem coisa boa chegando por aí, tá bom? Tchau!